Boa noite, igreja. Boa noite para quem está nos acompanhando de casa também. Vamos ficar de pé e fazer uma oração para começar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, por mais um domingo que... Obrigada porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós somos muito gratos porque nós podemos vir aqui para te adorar. Ô Senhor, se faz presente neste lugar. Prepara os nossos corações para receber coisas novas hoje. Em nome de Jesus, amém. Salmos 136:1 fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. A gente vai cantar agora uma música que ela exalta a bondade e a misericórdia de Deus. Então, vamos cantar isso e declarar isso de todo o nosso coração? Tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
Deus é bom? Então vamos, hein? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Gente, boa noite. E gente, boa noite, tudo bem? Queria ler aqui, em voz alta, Abacuque 3, 17 e 18, que fala aqui: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém? Essa música que a gente vai cantar, a gente canta basicamente isso aqui, tudo que está escrito nessa parte. Então vamos todo mundo, da nossa força, a nosso Deus. Amém? Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto
Só a igreja agora, só a igreja. Independente das circunstâncias, Deus é bom, Deus é sempre bom. Amém? Quem aqui ama a Deus? Quem aqui é grato a Deus? E quem aqui reconhece que verdadeiramente necessita de Deus? Então vamos afirmar isso, vamos louvar, vamos nos derramar mesmo, abrir o nosso coração e a nossa boca agora para Deus e falar com convicção todas essas palavras bonitas para o nosso Senhor. Vamos nos declarar ao nosso Pai. Amém? Vamos lá. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Mais uma vez. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém? Pode se assentar. Menos quem é visitante. Quero saber quem está nos visitando, por favor, fique de pé, que a igreja está doida para te dar um abraço, para te dar as boas-vindas. Você é muito bem-vindo, fica à vontade, você está em casa, nós queremos ser família, tá? Pode contar com a gente, pode contar com a gente.
E para você que ainda não está por dentro da nossa programação, aqui estão os horários de todos os nossos cultos. Temos os cultos de quinta, às 7h30, às vezes domingo, né? É uma correria para você, ou às vezes não. Quinta nós temos nossos irmãos da mesma forma, né? Você é super bem-vindo para aparecer aqui nas quintas, mas também temos o nosso culto de domingo de manhã, 9h30, com aquele café da manhã. E temos o nosso domingo à noite, né, aqui, 6h30, todo domingo, com o nosso lanche, nossos jogos. Né, a gente espera muito você aqui. Se você quer ficar mais por dentro ainda de várias outras programações que nós temos aqui na igreja, acessa aí o link. Vou dar licença aqui, tá? Pode acessar o link do Linktree aí. Tem tudo que você precisa saber de informação da nossa igreja, tá? Acessa aí. E se você está chegando, quer fazer parte de algum ministério, alguma coisa que você tem uma aptidão, uma vocação, aí estão todos os ministérios da nossa igreja, com os respectivos líderes, os números. Entre em contato, procura. A gente quer muito que você faça parte aqui, beleza? Além disso, temos momento de dízimos. Se você veio preparado, né, para dar o seu dízimo ou para dar a sua oferta, esse é o momento. Você pode fazer tanto pelo Pix aí no QR Code, como nos envelopes, como na maquininha de cartão de crédito. Tá tudo ali, né? É de grande ajuda para a igreja como um todo, tanto na ajuda dos missionários, quanto nas contas que a gente tem que pagar de água, de luz, né? Então a gente conta aí com a força dos irmãos. Enquanto vou dando um tempinho para vocês, gostaria de chamar a Maressa com o Ministério Infantil. Boa noite, gente. Aqui estão as nossas crianças. E hoje a gente vai continuar. No último domingo nós aprendemos o que aconteceu após a morte de Jesus. Jesus ressuscitou. E hoje é quando Jesus ressuscitou. E aqui o versículo base, João 2,19. Pois bem, e em 3 dias eu levantarei. Jesus ressuscitou no 3º dia. Então, vamos orar pelo tempo que nós vamos ter. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor trouxe esses pequeninos para a tua casa. Eu peço que o Senhor ensine eles os teus caminhos e que o Senhor possa providenciar o dia em que eles vão clamar por eles mesmos pelo Senhor. Que o Senhor salve a alma deles e que tudo isso possa voltar para a tua glória. Me ajude a fazer essa mensagem compreensível para o coração deles e que teu Espírito Santo esteja no coração para receber essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, também temos os nossos pequenos grupos, os famosos PG. Para aqueles menores de 17 anos, temos o PG dos adolescentes, toda segunda, né? Mais informações com a Bruninha. Levanta a mão aí, Bruninha. Quem quiser participar do PG dos adolescentes até 16 anos, de 11 a 16, fala com a Bruna. E também temos o nosso PG de terça dos jovens acima, 17 para cima. Quem tá aí, nem levanta a mão aí. Galera, essa terça tem também. Vamos que vamos, terça-feira, de pé. Mais informações você pode falar comigo, pode falar com a Bruna, pode falar com a Maressa, pode falar com a Meline, com todos nós, beleza? Agora chamar aqui à frente o pastor Fabrícios. Vamos estender as mãos para o pastor. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter levantado esse homem hoje para
proferir a tua palavra. Senhor, enche ele do teu Espírito, Pai, do teu Espírito Santo, para que, através dele, o Senhor se revele, Pai, se manifeste aqui no nosso meio. Pai, enche não só o pastor, mas todos nós com o teu Espírito, para que a gente entenda, Pai, traduz essa palavra que vai ser dita aqui para nós hoje, em nome de Jesus, Pai. Prepara o nosso coração para receber essa palavra e usa o Fabrício como boca do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém, meus queridos. Boa noite para todos, né? Que a graça e a paz do Senhor seja com o coração de cada um. Amém? Nós viemos de um final de semana alfa, né? Alguns estavam lá, outros não, mas foi um tempo muito especial de Deus, aonde nós fomos na sexta-feira. Aí a gente começou a viver um tempo especial lá, na sexta-feira à noite, saímos daqui, chegamos lá e foi, assim, muito bom esse contato de uns com os outros, do que Deus nos falou lá, do que Deus fez. Foi um tempo precioso mesmo na vida de muitas pessoas. Ficamos gratos a Deus por tudo que Ele falou com cada um, né? Foi um tempo não só da nossa igreja, mas também nós tivemos comunhão com outras pessoas que esteve ali compartilhando com a gente, e de forma que a vida de muitos foi tocada. E a gente ficou assim. Ontem eu falava com algumas pessoas lá, né? Nós ficamos aqui como quem sonha, sabe? Vendo o que Deus estava fazendo. Porque sempre que a gente se coloca nas mãos de Deus para fazer a obra dele, depender dele, é muito bom ver tudo que ele faz, as pessoas que ele levanta, a forma como ele atua, né? É tremendo, maravilhoso, e nós somos gratos por cada um que pôde estar lá. E eu estou falando isso porque alguns estão aqui. E também para vocês que não estiveram, saiba desse contexto, né? Nós chegamos em casa agora, por volta de 1h30, 2h da tarde. E me senti muito honrado de falar um pouquinho a respeito de Colossenses, porque Colossenses é uma carta muito prática, como muitas cartas de Paulo, de um ensino muito claro, muito cristalino, e especialmente esse capítulo 3. E eu queria, então, que vocês abrissem as Bíblias aí em Colossenses, no capítulo 3. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele estava lidando com um problema, que era o seguinte: tinha os judeus, a igreja era composta de judeus e gentios, e tinha gente querendo impor o judaísmo sobre os gentios, né? Então, querendo que o povo comemorasse as datas dos judeus, querendo que o povo guardasse o sábado, querendo que o povo se circuncidasse. E, na verdade, isso aí foi uma coisa que aconteceu em várias igrejas, né, porque as pessoas vinham de uma realidade judia, eles vinham de sinagogas, de prática, e aí eles achavam assim, o cristianismo tinha que englobar o judaísmo, e tinha que continuar as práticas e acrescentar Cristo, entendeu? Como se Cristo fosse um complemento. E o apóstolo Paulo, que era judeu, era fariseu, ele, uma vez conquistado por Cristo, ele entende que essas coisas dos judeus, da religião judaica, eram sombra de Cristo. E aí, então, ele quer falar para o povo, falar, olha, só existe uma coisa importante. Então, vamos ver o que era essa coisa. Fala assim, olha só, a partir do versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas da terra.
pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. E aí nós vamos para a ênfase do texto, né? Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, por meio dele. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra foi lida, a Tua palavra, ó Deus, foi ouvida, e nós carecemos, ó Deus, do Teu Espírito Santo para compreender o texto, o contexto, ver, ó Deus, como ele se aplica a nós hoje, e nós pedimos que o Senhor fale com cada um aquilo que precisa ouvir, ó Pai, em nome de Jesus, e nos leve ao arrependimento, nos leve, ó Deus, a uma vida genuína com Cristo. É o que nós desejamos e pedimos para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto, esse começo, né? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, então, ele coloca uma condição aqui, né? Uma vez que, portanto, algumas versões falam portanto, e então essa pregação, esse texto, ele se dirige àqueles que já morreram e ressuscitaram com Cristo. Simbolicamente, o batismo é isso, né? A pessoa morre e ressuscita com Cristo. Mas eu quero dizer que não quer dizer que quem não foi batizado não passou por essa experiência. Porque, na verdade, o batismo ele é um símbolo disso que ocorre. A pessoa morre e ressuscita com Cristo. E aí, o apóstolo ele fala que nosso pensamento deve estar lá, em Cristo. E como é que é esse pensamento?
Como é que é o nosso pensamento? Como é que a gente vivencia isso, né? Aí eu trouxe até o livro aqui, o comentário do Calvino. A ascensão segue a ressurreição. Daí, se somos membros de Cristo, então devemos subir para o céu, porque ele, ao ressuscitar dentre os mortos, foi recebido no céu, para que sejamos arrebatados com ele. Agora buscamos aquelas coisas que são do alto, quando em nossas mentes realmente somos peregrinos neste mundo e já não presos a ele. Aí eu queria que vocês prestassem atenção nesse detalhe aqui, ó. Agora buscamos aquelas coisas do alto. A palavra traduzida por pensar em expressa antes assiduidade e a intensidade de meta. Toda a vossa meditação quanto a isto, aplicar-vos a isso vosso intelecto, a isso vossa mente. No entanto, se devemos pensar em nada mais senão no que está no céu, porque Cristo está no céu, quanto menos nos é inconveniente buscar Cristo na terra. Portanto, tenhamos em mente que aquilo que é verdadeiro e pensamento santo quanto a Cristo. Com isto, subamos ao céu para que o adoremos lá e para que a nossa mente habite com Ele. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando assim, ele está falando para realmente você pensar o tempo todo. E você pensar intensamente. E esses dias eu estava comentando sobre isso com um pastor, né? Com outro pastor. E eu falando com ele assim, como é que você pratica isso? Porque ele falava que era além da leitura da palavra. E ele falou, olha, eu pratico isso meditando, porque não é só ler, é meditar. Ele falou, eu pratico isso meditando, eu pratico isso jejuando, muitas vezes. E Deus nos dá essa visão de Cristo no céu. Porque eu estou dizendo assim, para quem não entendeu, fica parecendo uma coisa muito difícil. Como é que eu vou imaginar uma coisa que atualmente é invisível para mim? Eu me lembro uma vez que um pastor falou para mim, pense na glória de Deus. E eu falava assim, como é que eu penso na glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é um trono, a glória de Deus é o quê? Uma luz, a glória de Deus é o quê? O que era a glória de Deus? E, para minha surpresa, uma das coisas que Deus falou que era a glória dele, era ver vidas transformadas. É ver vidas que se encontraram com Cristo e foram transformadas por Ele. Mas esse lugar existe, de fato, o lugar do trono de Deus. E o que acontece? Muitas vezes, a gente também pensa assim, Jesus está lá no céu, né, que é em algum lugar, que eu não sei onde que é. Mas, quando o apóstolo Paulo fala que Cristo está sentado à direita de Deus, ele também está dizendo que Cristo preenche toda a terra. Então, assim, eu não preciso de ficar pensando assim, eu estou aqui na terra e Jesus está lá no céu, que eu não sei onde é que é. Sabe como é que é? Não sei há quantos milhões de anos-luz está daqui. Não. Porque quando Jesus viveu entre nós, algumas vezes Deus se manifestou, né, enquanto ele foi batizado, no Monte da Transfiguração. A voz de Deus foi audível para aquelas pessoas.
E eu quero dizer assim, você já ouviu a voz de Deus? Audivelmente? Você já ouviu? Você já ouviu Deus falar com você? Eu quero dizer que Deus continua a falar, mesmo hoje. O problema é que nós não ouvimos, muitas vezes. Porque nós não pensamos como o apóstolo Paulo fala, com essa assiduidade e com essa intensidade nas coisas que são do alto. Entendeu? Porque a gente muitas vezes está distraído aqui com as coisas da terra, ouvindo o barulho da terra, e nós não ouvimos a voz de Deus. Mas eu quero dizer assim, Deus está nos convidando a pensar, e muito mais do que pensar, né? A viver a nossa vida lá. E ele fala que é interessante o seguinte, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. A nossa vida não está completamente revelada. E ele fala que essa vida ela vai se manifestar quando Jesus voltar. Então quer dizer que nós vivemos uma vida aqui, que é uma vida de espera. É uma vida de espera. Eu quero dizer que muitas vezes você tem orado para Deus, assim, pedindo, Deus, dá saúde para o fulano. Deus, dá dinheiro para o ciclano. Deus, dá emprego para aquele outro. Muitas vezes nós estamos orando assim, pensando assim. E muitas vezes a gente pensa assim, pois por que Deus não está me ouvindo? Eu já orei tanto, orei de madrugada, eu fiz jejum, pedindo saúde, pedindo recurso, pedindo capacitação, pedindo mudança de situação. Mas o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele está à direita de Deus. Aí eu quero dizer para você o seguinte, você acha que Jesus está à direita de Deus e ele perdeu o controle de alguma coisa? Será que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Às vezes eu estou dizendo assim, a gente tinha que entrar na presença de Deus com esse entendimento melhor. Eu lembro que uma vez meu primo acidentou de moto. E aí ele caiu, bateu a cabeça, ficou em coma. E assim que nós recebemos a notícia, a gente ficou chocado, né? Tinha mais ou menos uns 21 anos, aí, por aí. E era meu primo mais próximo de mim, por parte de mãe. Então, era assim, eu falava que era meu melhor amigo do lado da minha mãe. E aí ele acidentou, caiu lá, e nós fomos orar em casa. Gente, quando nós fomos orar, Deus me deu uma palavra. Ele falou daquela palavra que ele fala assim, ó, eis que Deus não dorme e nem cochila. Porque a Bíblia fala assim, que ele não dorme nem dormita, né? Que quer dizer, ele não dorme nem cochila, o guarda de Israel. Eu falei assim, meu primo caiu, acidentou, pareceu um acidente bobo, foi aqui no centro da cidade, ele estava bem devagar, não foi imprudência, ele caiu assim, tipo, sei lá, de 20 a 40 km por hora, numa das ruas do Fundinho. Só que ele bateu a nuca no meio-fio. E aí ele ficou em coma. Aí eu fui para o hospital e a gente começou a orar. E aí a gente fez escala de oração, orou por ele, muito tempo. Isso foi 92, mais ou menos. 1992. E a gente orava muito e clamava pela vida dele ali. Aí Deus deu uma outra palavra. Ele falou assim, que eis que isso não é para a morte. Falei para minha tia, ó, Deus falou outra palavra, eis que não é para a morte. Quando eu falei isso, meu primo começou a piorar. Aquele final de semana, ele acidentou, sei lá, deve ter sido tipo terça, quarta-feira. Chegou o final da semana, ele começou a piorar muito. Muito, de forma que os médicos começou aquela preocupação, assim, né, do tipo, e agora, o que a gente faz? Só que eu orava muito por ele. E aí Deus colocou uma outra coisa no meu coração. E essa coisa eu compartilhei com os médicos. Eu falei, ó,
meu primo, ele tinha muito problema respiratório, asma, essas coisas, né? E ele estava entubado. E eu acho que começou a desenvolver uma alergia dele do tubo. E ele começou a ter problema para respirar. E eu era um leigo, né? Um leigo com boa vontade, vamos falar assim. Eu falei assim, eu acho que tinha que fazer traqueostomia no meu primo, para ele melhorar. Que doideira, né? Quem que era eu para falar isso? Mas o fato é que eles fizeram traqueostomia. E aí meu primo começou a melhorar. Começou a melhorar, depois saiu do coma. E levantou. É o Christopher, né? O cabeleireiro que corta cabelo lá no Reila. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus fala conosco. Deus não perdeu o controle de nada. E aí, às vezes, a gente fala, mas se ele não perdeu o controle, por que essa situação não muda? Por que a chuva não para? Por que o povo está passando necessidade? Por que agora está vindo frio? Não é? Muitas vezes a gente pergunta essas coisas. Mas, na verdade, se a gente tivesse a convicção plena que Deus está no controle e que Ele não perdeu o controle de nada, a gente oraria diferente. A gente oraria falando, Deus, o Senhor é Senhor do universo. O Senhor é aquele que Jesus falou que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor queira. Que dirá um acidente? Que dirá um desemprego? Que dirá, né, que são coisas que afetam muito mais, porque eu acho que quando Cristo fala assim, não cairá um cabelo da vossa cabeça, o que ele está querendo dizer? Um cabelo faz diferença para alguém? Um fio de cabelo faz diferença para alguém? Eu acho que nem para quem está ficando careca. Um fio só não faz diferença. Uma vez eu li que você tem que ver lá no ralo quantos fios de cabelo que está indo embora para ver se você está ficando careca. Aí você conta lá, não sei se é 20, se é 30. Se você estiver caindo 20, 30, todo dia você está ficando careca. Mas um fio de cabelo não faz diferença para ninguém. E aí Jesus fala, não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que Deus permita. Então, às vezes, nós estamos passando por crise, mas, na verdade, a nossa ênfase não tinha que ser assim, Senhor, me ajuda a sair da crise. Me ajuda a sair da crise, porque, às vezes, Deus quer falar alguma coisa com você e você não está ouvindo. Na verdade, a gente devia falar assim, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está no controle. Porque essa pessoa está viva ainda. Porque ela já podia ter ido embora. Porque essa situação de desemprego ou de uma privação de alguma coisa, ela está acontecendo, mas o Senhor está cuidando. O Senhor está acompanhando. Então, eu vou fazer uma coisa difícil, que eu vou louvar o Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui nessa terra é muito passageira. A gente falou lá no retiro do Alfa, a gente falou sobre Jeremias 29. Jeremias 29. Quando Jeremias manda uma carta para o povo que estava exilado. O povo estava exilado de Jerusalém. Imagina nós aqui, uma guerra, o povo vem, tira nós aqui de Uberlândia, leva nós lá para a Venezuela, sei lá, mais ou menos assim. Aí nós estamos numa realidade completamente diferente da nossa, certo? Poxa, lá em Uberlândia era tão bom, cidadezinha boa, né? Os buracos tudo tampadinho na rua, ou quase todos. E lá, né, a água era tratada, e lá eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas sabe o que Deus fala para o povo? Fala, olha, vocês vão viver bem na Babilônia. Sabe por quê? Vocês vão ficar aí 70 anos. Então vocês vão viver bem nessa cidade. E vocês vão orar pela cidade. E vocês vão ter família nessa cidade, vocês vão ter filhos, vocês vão ter neto. E sabe o que eu comecei a pensar?
esse texto, muitas vezes, ele quer dizer com relação à nossa vida terrena. Quanto que é a nossa vida terrena? Na prática, mais ou menos, 70 anos. Assim, eu estou dizendo de vida útil, né? De vida que você começa a aprender, produz, né? Mais ou menos 70 anos. E aí, depois disso, eu estou dizendo assim, aí o texto fala que Deus ia trazer o povo de volta para Jerusalém. E aí, isso muitas vezes quer dizer respeito à nossa vida futura. Mas Deus fala para a gente viver e depender dEle aqui, enquanto nós estamos aqui. Então, eu quero dizer assim, nós temos que, primeiro, quando a gente vive focado no céu, a gente sofre menos. Certo? Porque eu estou dizendo assim, o que mais faz a gente sofrer? Vamos falar a verdade, o que mais faz a gente sofrer? Senão a morte de quem a gente ama. Não é? Agora eu estou dizendo assim, se você vive de lá, eu fico pensando assim, onde é que estão as pessoas que eu amo? Ou as pessoas que eu amei nessa terra? Pessoas que foram importantes para mim, onde que elas estão? Muitas delas. Elas estão lá. Então, se eu compreendesse melhor isso, eu não ficaria tão triste com a morte. É uma coisa. Essa é uma coisa. Mas, eu quero dizer que tem mais. Deus tem mais do que só, assim, me consolar da morte dos meus queridos. Tem mais. E aí o apóstolo, ele passa a falar, né, da coisa prática. No versículo 5, ele fala assim, porque aí ele vai falar da vida aqui na terra. E ele vai falar assim, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Aí eu queria falar o seguinte, quem está com o aplicativo aí? Então, grifa esse texto agora. Eu não sei se o aplicativo de vocês é igual ao meu, mas aí embaixo tem o comparar. Tem um botão de comparar aí. Porque aí eu grifei o texto e apertei no comparar. Que aí eu vou ver como é que esse texto ele é escrito em outras versões. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte. Tem versão que diz assim, ó, portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isso é NTLH. Ela fala assim, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. E aí você fala, nossa, radical esse negócio. Será que é penitência? Será que, né, é para mim fazer igual aquele outro que se castrou para não ter desejo mal? Como é que era o nome dele? Labeca. Orígenes. Será que é para fazer igual Orígenes, né, que se castrou para não desejar? Será que é isso que ele está falando? Jesus falou que se alguma coisa te faz pecar, arranca fora. E talvez foi o que Orígenes fez. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não estou falando para ninguém fazer isso. O que Jesus está querendo dizer é que a luta, às vezes, contra o pecado, ela é radical. Parece que está tirando um pedaço de nós. E então Jesus não dourou a pílula. Jesus falou, olha, a luta contra o pecado é feroz. Agora, de novo, eu vou falar para vocês o seguinte, o texto parte do pressuposto que você morreu e ressuscitou com Cristo. Se você ainda não morreu e ressuscitou, não dá para você praticar isso aqui. Porque aí vira religião. E aí vira penitência. E aí vira, né? Se eu fizer isso de errado, eu vou subir 500 degraus para cima de joelho e tal. Para ver se eu consigo obedecer. Só que não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, a luta é radical, é. E, gente, aí quando você vai nas outras versões, aí você vai na Almeida
Revista e Corrigida. Ela fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, vocês entendem que ele está querendo dizer a respeito de uma coisa que parece que faz parte de nós. Faz parte de nós, a natureza pecaminosa faz parte de nós. Pelo texto, quando ele fala assim, ó, fazei mortificar os vossos membros. Então ele está falando de alguma coisa que está com a gente. E tem uma outra versão que ela quer dizer assim, ó, a versão, a Bíblia Livre para Todos. Ela diz assim, ficou bem simples e ela falou assim: então matem a sua natureza terrena, o pecado sexual, a imoralidade, a paixão, os desejos maus e cada vez querer ter mais. E cada vez querer ter mais. Isso foi a tradução que a Bíblia deu para cobiça. Porque ele fala assim, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então, nesse versículo 5, o que acontece? Ele fala dessa forma, mas eu gostei muito da NVT, né? Que a NVT, que é a que nós lemos, ela fala o seguinte: portanto, façam morrer, está aqui, né? A NVT, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Aí o que ele fala? Repita comigo, o que ele fala agora? Fiquem longe. Fiquem longe. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Fiquem longe. Aí parece que ficou assim um pouco mais fácil, ou assim, um pouco mais prático. Mas onde que está o nosso pecado muitas vezes hoje? Aonde que muitas vezes nós encontramos quase tudo de errado que a gente faz? Muitas vezes está aqui, não está? Muitas vezes é aqui que eu fofoco. Muitas vezes é aqui que entra a pornografia. Muitas vezes é aqui que eu encontro vídeo que me faz perder tempo e mais tempo e não me deixa ouvir a voz de Deus. Certo? Sabe como é que eu posso ficar longe disso? Eu falo assim, o seu celular, qualquer um pode pegar a qualquer hora e ver tudo que você faz e fala. Talvez essa seja uma forma da gente se resguardar. Não é? Falar assim, qualquer hora meu pai pode pegar meu celular e ver tudo que eu faço e assisto, e leio, e falo. Qualquer hora meu marido, minha mulher, pode pegar meu celular e ver tudo que eu faço e falo, e vejo. Qualquer hora, sei lá, uma pessoa que você respeita, pode pegar e ver. Mas eu acho que a gente tinha que pensar assim, sabe? Qualquer hora, algum pode pegar e ver. Porque tem um livrinho que chama assim, né? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? E Jesus falou para a gente viver na luz. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que viver na luz, eu tenho que partir do pressuposto que qualquer um pode pegar o meu celular, qualquer um pode entrar no meu computador, pode olhar tudo que eu vejo. E aí a gente se manteria mais resguardado. Vocês concordam comigo? Que aí acaba a senha. E eu posso esquecer esse celular em qualquer lugar. Certo? Porque se alguém entrar aqui e ver, mas você vai ver que você falou mal do fulano, ciclano. Bom, resta saber o contexto, porque tem gente que fala assim,
eu não estava falando mal do fulano, eu estava falando a verdade. Certo? Tem gente que fala isso, eu não estava falando mal, eu estava falando a verdade. Só que o apóstolo Paulo, ele fala para você não falar mal e depois ele fala para você não mentir. Então é duas coisas que ele fala. Certo? Porque a gente fala, não, mas eu estava falando a verdade. Mas você estava falando a verdade que derrubava os outros. E aí depois ele fala assim, ó, não fala mal e não minta. As duas coisas. E ele, assim, aí no 6 ele continua assim, por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o apóstolo, ele não deixa dúvida. Sabe, você tem dúvida? Você tem dúvida do que você está fazendo é pecado? Eu estou falando assim, seja a imoralidade sexual, seja, né, a paixão sensual que ele fala aqui. O que é isso? É você viver do que você sente, do que você vê, do que você toca, e aí você viver em função disso. Porque o apóstolo Paulo vive com Cristo ressuscitado no céu. É lá que está a sua vida. E aí depois ele parte para a prática. E ele quer dizer, então, olha só, isso aqui tudo vai te afastar de Deus. E aí ele continua. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo está querendo falar? Ele está querendo falar o seguinte, se você permanece nesse tipo de pecado, na verdade você não entendeu nada, você não está vivendo a vida cristã. É isso que o apóstolo Paulo está falando, quando ele fala assim que nesses pecados vem a ira de Deus. E aí você fala assim, se eu vivo nisso, se eu vivo com isso, eu não nasci de novo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se eu ainda sou ambicioso no mau sentido, se eu ainda sou cobiçoso, se eu ainda sou imoral, se eu ainda sou indecente, eu estou dizendo assim, eu não entrei na nova vida de Cristo. Aí você está falando, Fabrício, quer dizer que você está dizendo que o crente não erra. Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo assim, se você está nessa prática, sem sequer pensar e refletir, arrepender, então você não nasceu de novo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que então vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo, versículo 7. Mas agora é momento de se livrarem. E aí ele começa, de se livrar do quê? Da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Tem gente que acha que não, o que é isso? É bobagem, eu posso falar bobagem. Eu posso falar palavrão. Né? Palavrão, que é o nome que no português deram para palavras obscenas. Eu posso falar palavrão? Não, o apóstolo Paulo está falando claramente aqui que não. Aí ele fala assim, não mintam uns aos outros. Vocês viram que eu falei, ó, maledicência em cima no 8 e aí embaixo no 9. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, isso aqui é entrar na vida eterna. Porque Jesus fala lá em João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem você enviou. Essa é a nossa vida, essa é a vida eterna. Então eu quero dizer assim, o nosso convite é conhecer a Deus. Certo? Porque senão, gente, praticar isso aqui tudo é impossível. Nós não damos conta. Nós não damos conta de parar de mentir. Nós não damos conta de parar de falar mal dos outros. Nós não damos conta. A gente faz isso naturalmente. Mas quando nós começamos a viver com Cristo, aí Ele vai nos renovando. Aí Ele vai nos dando temor de Deus. Porque, na verdade, o que nos livra de pecar é quando nós temos temor de Deus verdadeiro. Não é aquele medo. Eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu tenho temor de Deus. Meu Deus é santo. E aí eu não quero fazer as coisas que desagradam a Ele. Entendeu? Eu não quero viver com raiva, sendo raivoso. Eu não quero falar palavrão.
Mas por quê? Porque eu sei o Deus Santo que é meu Pai. E agora eu quero viver com Ele. Eu quero viver junto dEle. E aí ele continua. E aí ele conclui, nessa nova vida, no 11, né? Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou se é incivilizado, se é escravo ou se é livre. Cristo é tudo e tudo que importa. E Ele vive em todos. Então, você quer saber assim a prática da vida cristã? Jesus Cristo é o que mais importa para você? E aí não é só ser o mais importante. Você entende? Porque às vezes alguém pode falar assim, não, Jesus é o mais importante. Aí depois de Jesus vem a minha mãe. Aí depois da minha mãe vem o meu pai. É mais ou menos assim, né? E depois vem meus irmãos. E depois, não. Depois que você vira pai, você fala assim, não, o mais importante é minha esposa. Aí depois são meus filhos. Depois é o pai. Quer dizer, depois é a mãe, depois é o pai. Mais ou menos assim. Mas não é isso que Deus está falando. Não é só Jesus ser o mais importante na sua escala de valores. É, de fato, você pensar nele o tempo todo. É você pensar nele nas decisões que você tem que tomar, na forma como você tem que viver. Entendeu? Não é só ser o mais importante na escala de valores. Mas é ser aquele que importa o tempo todo. 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sabe o que eu fiquei pensando com isso aqui? Gente, qual que é o modelo de vida ou o padrão de sucesso do mundo? Qual que é? Como é que é a foto desse cara? Como é que é a foto dessa mulher? Será que é alguém assim? Ou será que é alguém imponente, tira uma foto e aí fala assim, esse cara era pobre e ficou rico, né? Ou esse cara, ele teve sucesso nessa ou naquela área. Ele saiu disso aqui, ele se superou, ele fez e aconteceu. Esse é o padrão do mundo. Padrão de superação. Padrão de ser melhor do que alguém. Mais importante, mais rico, com mais possibilidade de escolha. Esse é o padrão do mundo. Agora, o padrão de Cristo, ele fala, revistam-se de compaixão, porque às vezes a gente pode até dizer, não, mas aquele cara é muito legal, aquele cara, ele se importa com as pessoas. Apesar de ele ter sido uma pessoa de sucesso, ele se importa com as pessoas, mas aí ele continua, compaixão, bondade, humildade. Aí você fala assim, acho que até aqui dá. Mas ele segue, mansidão e paciência. Será que o padrão do mundo é uma pessoa paciente? O padrão de sucesso do mundo é uma pessoa paciente? Ou não? É aquela pessoa que trabalha duro, aquela pessoa que tem, né, sucesso. Tem um treinador de vôlei aí que ficou famoso, né? Tem um livro que fala sobre a fórmula dele para o sucesso. Mas eu falo assim, essa é a fórmula do sucesso do mundo, essa é a fórmula. É trabalhar para valer, sangue, suor e lágrima. Mas a palavra de Deus não. Ela fala sobre compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí ele continua falando, como é que isso é na prática? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então ele fala de você ser compreensivo, de você perdoar. Outro, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. Então ele fala de compreensão, segundo, ele fala de perdão, aí depois ele fala de amor, ele fala de paz e ele fala de gratidão. Então assim, essas coisas são a sua prática, está entendendo? Eu estou falando assim, você coloca Jesus em primeiro lugar, você vai demonstrar essas coisas. Você
Deus vai te enchendo com o amor dele, com a paz dele. Porque a nossa forma de decidir as coisas não é mais a forma do mundo. Nossa forma de sucesso não é mais. A gente toma decisão com paz no coração. E aí ele fala assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Gente, semana passada, o pastor Flávio esteve aqui, né? Falando sobre a gente evangelizar o mundo, sobre a gente falando sobre que alguns são missionários, certo? Eu ouvi essa palavra primeiro lá em Curitiba. Sabe qual foi o medo que me deu? Eu falei assim, eu vou envolver com isso? Sabe o que vai acontecer? Depois meus filhos vão ser missionários nesses países aí, não sei aonde. Lá no Oriente Médio. Lá não sei aonde. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Mas sabe o que acontece? Quando os nossos filhos vão estudar lá na Europa da vida, nos Estados Unidos da vida, a gente deixa aí. Opa! Aí o menino vai ser honrado, vai ter um título, né? Formou lá naquela universidade famosa, lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Aí a gente deixa. Mesmo que essas universidades estejam tomadas por ideologias diversas agora que estão vendo, né, e combatendo. Mas aí lá a gente deixa. Sabe por quê? Porque dá título. Aí a gente deixa. Um amigo nosso estava falando que o amigo dele trabalha lá para Souza Cruz, lá na Nigéria. Aí ele ganha lá seus 40, 50 mil reais. Ele vive aonde ele trabalha, porque o lugar lá é tão perigoso que aí eles têm que viver dentro de um condomínio. Aí quando ele vem para o Brasil, ele tem que sair escoltado do condomínio até o aeroporto, para vir embora. Mas ele ganha 50 mil reais, né, gente? Então vamos dar um desconto para o homem, porque ele está tendo sucesso. Entendeu? É assim. Para essas coisas, a gente admite. Pode viver num país perigoso, pode precisar de, como é que chama? Precisar de escolta, mas está ganhando dinheiro. Está tendo sucesso. Uma hora ele vai voltar para o Brasil, todo empoderado, cheio de dinheiro, vai comprar uns bens, vai viver uma velhice boa. Então, beleza, vale. Para isso, vale. Para anunciar o evangelho, não. E aí, os nossos valores são invertidos. Para ser médico, pode passar tudo quanto é privação que tiver que passar. Para ser doutor, pode. Para ser missionário, não. Missionário é perigoso, morre. Né? Médico não morre, não. Médico é imortal. Meu sobrinho está lá em Porto Alegre. E meu sobrinho está fazendo residência em cirurgia torácica. E aí, no meio dessa chuvarada, ninguém mais estava animando a pegar o helicóptero e ir buscar órgãos doados. Porque vocês sabem que quando há doação de órgãos, tem que se buscar rapidamente, porque os órgãos morrem muito rápido. E aí ninguém queria ir mais buscar os órgãos, porque está chovendo muito, é perigoso andar de helicóptero. Mas meu sobrinho topava. Os colegas dele tudo não topava. E aí quem estava desesperado? Minha irmã. Estava desesperada. Porque falou, vai ficar viajando em helicóptero com chuva, né, raio, trovão. Mas eu estou dizendo assim, para médico a gente fala que pode. Para médico é bonito, né? Nossa, ele é um cara, né? Um cara que pensa nos outros e vai e se morrer, morreu. Mas ser missionário não pode. Não é? Nossos valores, muitas vezes, estão completamente invertidos. Mas o que a palavra de Deus fala? Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. E é interessante que o apóstolo não fala só para você ficar lá
meditando e maravilhado no seu quarto. Oh, Deus falou comigo, que maravilha, que coisa boa. Isso é bom, mas ele segue. Ele fala assim, ó: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Então você entende que muitas vezes você está aprendendo para poder repartir com os outros. E você vai repartir o que você aprendeu com ele, ele vai repartir o que ele aprendeu com você. E nós vamos edificar uns aos outros. Entende? A vida cristã, eu não aprendo para me deliciar e ficar para mim, e eu ficar bem cheio de conhecimento e sabedoria. A Bíblia fala que você vai repartir com os outros. Então, às vezes, você recebeu uma palavra, você vai falar assim: nossa, eu recebi essa palavra aqui, ó, Deus falou comigo assim, assim, assim. Porque, às vezes, essa palavra é necessária para outra pessoa. E aí você vai ver essa pessoa ser edificada. Você entende? E ele continua: cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com coração agradecido. Então o apóstolo está falando o que a gente deve cantar. O que deve ser a nossa música. Porque, na verdade, ele estava falando: se deixem tomar pelo reino de Deus. Parem de fazer coisa escondido. Vive uma vida na luz. Pensa nisso. Quando você aprender, reparte. Quando você cantar, canta isso. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Então, você quer um outro sinal? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você pode fazer em nome de Jesus? O que você está buscando, você pode buscar dando graças a Deus? Edifica as pessoas? Constrói as pessoas? Então o apóstolo Paulo fala assim: essa é a forma de viver. Se vocês verem aí, né, na Bíblia, esse texto é separado da seguinte forma na Revista Atualizada: a união com Cristo glorificado, que é os versículos 1 a 4, e depois os resultados dessa união. E aí vem: os vícios devem ser abandonados, e depois as virtudes devem ser cultivadas. Mas para quem? Para quem morreu e ressuscitou com Cristo. E aí talvez venha a pergunta assim: mas e se eu não morri e ressuscitei com Cristo? Você pode buscar isso dele. Amém? Se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra hoje, eu quero dizer que há esperança. Você fala: não, mas eu não nasci e morri. Eu não morri e nasci com Cristo. Eu sou um mero espectador, admirador, eu gosto do que Jesus falou, mas eu não nasci, eu não morri e ressuscitei com Cristo. Eu estou ainda analisando. Eu quero dizer assim: você pode clamar a Deus para você nascer, para você morrer e ressuscitar com Ele. E começar a viver uma vida nova, de verdade. Não uma vida religiosa, não uma vida de aperfeiçoamento, mas uma vida de novo nascimento. Porque o Nicodemos chegou para Jesus e começou a falar. E Jesus já foi direto e falou assim: ó, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não adianta você querer praticar a religião. Não adianta. Você tem que morrer e nascer de novo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Assim, vamos agradecer a Deus, porque a palavra dele, tem hora que ela é muito cristalina, muito prática, muito clara. Muitas vezes as coisas não são assim. Mas a palavra de Deus, Deus deixou assim, clarinho, falando como é que tem que ser, como é que não tem que ser. Sabe, se Jesus não tem sido aquele que mais importa para você em todo o tempo, e não só na escala de valores, é um sinal que você não está vivendo para Ele.
se algumas dessas coisas ou algumas dessas coisas fazem parte do seu cotidiano e você sequer tem arrependido, então assim, Jesus está falando, sabe? Se entrega. Para de resistir. Se entrega. Não fica só querendo fazer uma reforminha na sua vida, não. Morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos muito pela tua palavra. Ó Deus, uma palavra tão clara e transparente. Eu te louvamos, ó Deus, porque isso ficou registrado. Ficou registrado para nós, ó Deus. Como é que a gente pode saber se a gente é cristão ou não? Como é que a gente pode saber se segue a Cristo ou não? Como é que nós identificamos? Como é que nós vivemos essa vida? Oh Deus, muito obrigado por isso. E eu quero te pedir, ó Pai, por todos aqueles que já se entregaram a Cristo. E hoje entenderam algumas coisas aqui que às vezes não tinham entendido. Que o Teu Espírito Santo os ajude, ó Deus, a viver essa nova vida. Para todos aqueles que ainda não se entregaram, que ainda resistem em racionalizar a sua experiência. Ó Deus, que o Senhor também os ajude, ó Deus, a se entregarem completamente ao Senhor. E deixar que o Senhor viva neles, através deles. Ó Deus, que nós possamos viver como o apóstolo Paulo falou, abandonando todas as coisas dessa terra e vivendo uma vida no Senhor. Nós sabemos que não é fácil, mas porém é o melhor. E uma vez que nós morremos contigo, a gente quer viver essa nova vida. Nós queremos conhecer esse Deus, queremos ser santificados por esse Deus. E assim, meu Deus, que a graça, essa graça do Senhor maravilhosa que nos salva, o amor de Deus que nos enche, nos preenche, que nos dá uma nova chance todos os dias, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqui, para viver um novo tempo, uma nova semana, um novo, ó Deus, um viver de glória em glória, conforme diz a Tua palavra. Que seja assim com todo esse povo que está aqui e com todo o Teu povo na terra. Em nome de Jesus. Amém.